Saudações, colegas, professora Laurimar e demais professores também. Meu nome é Luan, Luan Cândido. Eu vou abrir a câmera aqui para me apresentar para vocês, que eu sou novo na FUMEC, muitos de vocês ainda não me viram, né? A gente está aí na pandemia e está com essas aulas remotas, então eu acho que é importante fazer essa apresentação aqui. Eu sou estudante de jornalismo na FUMEC e tenho atuação em algumas organizações civis que fazem enfrentamento à tortura e a todo o sistema inconstitucional de coisas no sistema prisional. Eu vou fazer aqui uma apresentação, né, do sistema prisional como um todo, e de como que essas organizações têm feito esse enfrentamento, de como a comunicação tem participado, né, dessas políticas públicas aí de segurança. A minha apresentação começa com algumas referências, né, dizendo que um povo informado é a base da democracia. Essa referência vem da teoria da responsabilidade social, influenciada muito por Hutchins, que nas Nações Unidas fez, né, um estudo, uma declaração que a imprensa tem obrigações a cumprir com a sociedade democrática para manter a liberdade. Por uma imprensa menos punitivista e mais pacificadora, né? Eu faço essa apresentação para que a gente tenha uma forma de se relacionar com as pessoas de forma muito punitivista, vingativa, né? É muito natural a gente querer educar nossos filhos pela punição e assim, essa relação, ela se estende, né, para o pacto social que a gente tem, né? Então, aí, nesse pacto, o estado de exceção não é antagônico ao estado de direito. A gente tem um estado de direito, né, que ele gera, os direitos geram estados de exceções também, né, pessoas que são aí vítimas de omissões, negligências, e o Estado democrático de direito produz seu próprio estado de exceção permanente para que alguns possam usufruir da plenitude da democracia. Para que haja democracia para alguns, tem que haver estado de exceção para outros. E esses outros somos nós. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Se não há direitos para a gente, que não haja paz para eles. Essa foi uma declaração de Joel Costa. Ele faz parte, né, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, e eu vou explicar o que é essa organização. Antes eu vou falar um pouco desse termo que eu usei aqui, comunicação abolicionista. É um termo que já deve ter sido usado em alguns outros momentos, eu não encontrei, mas já deve ter sido usado. Comunicação, o termo abolicionista é o termo escolhido para definir a semântica utilizada para extinguir estruturas punitivistas de privação de liberdade e de violações de direitos. Abolição também de omissões de direitos e operações ostensivas em comunidades periféricas e vulnerabilizadas. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas estão privadas de liberdade. Não são só as prisões, são centros de internação, são clínicas psiquiátricas, são casas de isolamentos, né? Inclusive de isolamento de crianças e adolescentes que têm pais que estão aí privados de liberdade por hanseníase, por exemplo. A comunicação tem um papel fundamental na promoção e garantia de direitos, mas ela é contraditória ao cotidianamente ter fontes de informações que defendem os sistemas punitivos de privação de liberdade. A comunicação abolicionista seria aquela comunicação que enfrenta os ciclos de silêncio e submissão ditados por posicionamentos semânticas hegemônicas. A comunicação abolicionista promove políticas que garantam a plenitude de direitos, ao invés da exceção, né? A qualidade de vida, renda mínima, saúde, educação, cultura, moradia, paz, terra e trabalho como fundamentais a todas as pessoas para garantir o mínimo de segurança e paz.
por uma sociedade menos punitiva e mais educativa, por mais agentes de mobilidade social e menos agentes de segurança pública, pela responsabilidade coletiva em trazer a paz, ao invés de punir, torturar e exterminar grupos ou indivíduos criminalizados ou indesejados. Desde que a gente se entende por civilização, né, a gente tem construído aí formas de isolamento, né, vou lembrar das naus, né, das naus que levavam as pessoas loucas e indesejadas para longe, nos navios, né, e isso vem se replicando, né, no decorrer da história e vem só se alterando, mas a gente ainda não encontrou uma forma pacífica, né, de conseguir conciliar todos esses conflitos. Então, aqui eu trago um recorte do sistema prisional, eu não vou falar muito para vocês estão vendo aí alguns dados, né, desses dados aqui, eu só vou chamar a atenção para que a maioria das pessoas que estão no sistema prisional, elas estão respondendo por crimes de leis antidrogas, leis antifurtos e crimes contra a pessoa. Aqui eu vou passar um vídeo. Se vocês não estiverem escutando bem, vocês, por favor, me avisem. Prender é o melhor jeito de acabar com a violência. Será? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 726 mil pessoas presas, só atrás da China e dos Estados Unidos. Isso fez a violência diminuir? A resposta é não. Entre 2006 e 2016, o número de homicídios no Brasil aumentou 25,8%. No mesmo período, a população carcerária quase dobrou, passando de 401,2 mil para 726,7 mil. E mais de 40% está na cadeia sem nem ter sido julgada. O encarceramento de mulheres cresceu de modo assustador. Entre 2000 e 2016, o número aumentou 656%, passando de 6 para 42 mil mulheres presas. A maioria da população prisional brasileira é negra e jovem. 55% das pessoas presas têm entre 18 e 29 anos, e 64% são negras. Além de não reduzir a violência, o sistema prisional brasileiro é sinônimo de tortura, tratamento desumano, celas superlotadas, privação de água, alimentação inadequada e instalações insalubres. Para reverter esse cenário, é preciso exigir a redução da população carcerária. Para isso, é necessário adotar medidas como a descriminalização do uso e do comércio de drogas, a desmilitarização das polícias e a adoção de penas alternativas à prisão. Por isso, a Justiça Global e uma série de organizações e movimentos incentivam o Brasil a adotar a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, um documento com 10 pontos para mudar essa realidade e diminuir a violência no país. Acesse global.org.br/desencarceramento. Aqui vocês viram uma apresentação feita pela Justiça Global. Ela é uma das organizações, né, que faz parte da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Só um instante, por favor. Moradores e turistas continuam a ser retirados após uma nova. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra das mortes por intervenção policial no Brasil por ano. Então a gente vê que ela mais que triplicou, né, quase triplicou, né, nas últimas 2 décadas. E assim também caminha, né, a evolução de vagas e pessoas privadas de liberdade. Sobre a agenda, eu vou explicar daqui a pouco alguns pontos. Antes eu vou passar aqui para vocês um trecho de um vídeo. É um dia que sempre foi visto como da Fernanda Oliveira. Ela é presidente de uma das organizações que compõem a Frente Estadual pelo Desencarceramento, Desencarcera Minas. Ela faz parte da Assessoria Popular Maria Filipa. Porque não tem como você não se mobilizar diante de 28, às vezes, tem hora que falam 28, tem hora que falam 29, pessoas assassinadas, né?
assassinadas. Não tem um porém, não tem uma vírgula, não tem uma explicação. Aí ele está falando sobre a chacina do Jacarezinho. E o objetivo era assassinar essas pessoas. Eu não duvidaria se aquele policial que foi morto não foi deixado ou destinado a morrer naquela situação para justificar toda a ação incontrolável e violenta que se seguiu. Assim. Porque, para mim, os vídeos mostram de forma muito ostensiva que a cobertura que ele tinha que estar recebendo de outros policiais para realizar o que ele estava realizando, que eram buscas ali naquele telhado que ele estava, ele não recebeu. Ele ficou sozinho. Né? E você não vai para uma ação policial e deixa seu companheiro descoberto. Né? Então, isso para mim me pareceu muito estranho. Eu vi as imagens várias vezes, fiquei refletindo sobre isso, né? Até que ponto foi um acidente, até que ponto foi sem querer, né? Porque essas pessoas não têm escrúpulos, né? Em nome da permanência dele no poder, né? Dessa branquitude oligárquica, dessa branquitude que não descende da oligarquia, mas deseja tanto estar nessa oligarquia brasileira, que está disposta a fazer qualquer serviço sujo para isso, que está disposta a fazer qualquer coisa, eu não duvidaria, não me surpreenderia, não me causaria espanto. De janeiro, são explicações, elas não têm um conteúdo real, elas não têm um conteúdo fático. Agora vocês vão ver um trecho da fala do Joel. Falar, o Estado brasileiro vai, historicamente, mecanismos legais para controle de corpos presos. Né? O que outrora foi a lei da variagem, a criação do samba, a criação da capoeira, das religiões de matriz africana, hoje, na figura da lei de drogas, servem a esse mesmo objetivo de maneira implícita. Né? O Estado de exceção ele não é antagônico ao Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito compõe e produz seu próprio Estado de exceção permanente para que alguns possam usufruir da plenitude da democracia. Então, daqui que eu tirei aquela frase do começo da frase, da apresentação, e nesse contexto que eles estão colocando aí, é que o controle de corpos, né, que era feito na época da escravatura, ele foi substituído pelo controle de corpos do sistema penal. E isso eu vou demonstrar, e várias pessoas que estudam direito estão demonstrando através de análises históricas, de documentos, né? E eu vou demonstrar um pouco disso aqui para vocês. Mas antes eu vou falar um pouco da comunicação punitivista. Que a gente tem aí um modelo de comunicação que é baseado no punitivismo, né? Que eu vou colocar assim, vou até citar, né, a TV Record, a TV Globo, elas fazem uma cobertura punitivista e eu vou explicar por quê. A comunicação punitivista, ela fomenta a violência, a punição, a restrição de direitos, o controle social, leis severas, encarceramento, superlotação, precarização e privatização dos aparelhos públicos de segurança, execuções sem julgamento, né, igual aconteceu no Jacarezinho e acontece todos os dias, leis proibicionistas e leis protecionistas, seletividade penal, racismo e ódio. Então, essa comunicação é uma produção vertical de conteúdo, produzida por profissionais de comunicação para o maior número de pessoas possível, pago pelo setor privado, setor economicamente dominante, interessado em manter lucros em atividades fabris. Defende o capitalismo, o sistema econômico financeiro neoliberal e a manutenção das desigualdades como estratégia de desinformação e punição. Produzem semântica que resulta em alienação e medo, essenciais ao controle de corpos, para manter o privilégio e a plenitude de direitos para uma minoria, com a submissão e prejuízo para uma enorme parcela da sociedade assustada, violentada e desinformada. Eu tirei essa opinião de referências de textos como Vera Malaguti. Eu trago aqui o texto dela, a citação
na íntegra, né, do livro dela. Ela citou Zaffaroni. Eu vou ler aqui o grifo dele, né, que no ano de 2000 ele já previa que haveria uma massa de 220 milhões de habitantes com menos de 17 anos, com piores condições de vida na América Latina. Essas massas urbanas empobrecidas num quadro de redução da classe operária, de empregos, da pobreza absoluta, de um projeto educacional sem condições sanitárias, sem moradia, não encontram no modelo neoliberal respostas alternativas ao controle pelo terror do Estado. O sistema penal que reprime através do aumento de presos, sem condenação, do fuzilamento sem processo e da atuação dos grupos de extermínio. E aí ela fala que é sobre os setores mais vulneráveis da população que recai a violência cotidiana. Os sistemas penais latino-americanos exercem seu poder de maneira muito mais configuradora do que repressiva. O sistema penal não consegue reprimir o tráfico de drogas, não consegue reprimir a violência. Ele consegue configurar ela. É isso que ela está colocando aqui. Se conseguisse, haveriam resultados positivos com relação a todo investimento que existe em segurança pública. Dessa forma que é investido. Em prisões, em armamento, né, em operações policiais. Os órgãos judiciais são militarizados, burocratizados e discricionários, e as agências não judiciais, que são as polícias, atuam à margem de qualquer controle, impondo penas, violando domicílios, fichando a população, etc. A qualquer ameaça de diminuição deste poder, os meios de comunicação de massa se encarregam de difundir campanhas de lei e ordem que aterrorizam a população e aproveitam para reequipar para os novos tempos. Então, os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, hoje são fundamentais para o exercício do poder de todo o sistema penal, seja através dos novos seriados, seja através da intervenção da realidade para a produção de indignação moral, seja pela fabricação de estereótipos do criminoso. E, como a cada estereótipo deve corresponder a um papel, as pessoas assim selecionadas terminam correspondendo e assumindo os papéis que lhes são propostos. Na América Latina, este estereótipo é associado a esta jovem massa urbana marginalizada. Aqui ela coloca uma questão que eu vou elucidar com alguns exemplos aqui daqui a pouco, né? No artigo Jornalismo, Mediações e Redes, Circulação do Objeto Emergente, o autor Antônio Fausto Neto, ele ressalta o papel das novas tecnologias na interação e empoderamento da sociedade. Então, a gente vê que a internet, ela proporciona que as pessoas se comunicassem diretamente com as instituições, né? Então, novas bolhas vão surgindo, né? Novos atores sociais vão surgindo nessa trama. De acordo com o sociólogo inglês Anthony Giddens, os meios de comunicação têm função de porta de acesso dos cidadãos aos sistemas sociais, operando como elemento redutor de complexidades geradas pelo funcionamento de outras instituições. Então, aqui tem essa teoria de Giddens falando que a comunicação tem esse papel de mediar, né, ideias de instituições contrárias, né, operando como um mediador mesmo, reduzindo aí desentendimentos. A comunicação é o quarto poder, por essa fundamentação teórica. Aqui eu pretendo ressaltar a função da comunicação para que a sociedade seja menos punitivista, sem os atuais efeitos colaterais irreversíveis para as comunidades, para as pessoas que são marginalizadas e criminalizadas. A apropriação do termo comunicação abolicionista não é, isso eu já expliquei, né, que não é tão somente aliás, eu não expliquei, pelos estudos dos séculos na Europa, mas é sobretudo sobre toda a experiência que o Brasil já teve com a imprensa abolicionista, levantes contra a escravatura, né, contra toda a violência que acometeu os povos originários da África e dessa terra. Então, portanto, a comunicação abolicionista carrega essa semântica anti-escravagista e libertária do Brasil, né, principalmente porque o Brasil é um país colonial. A teoria do abolicionismo foi criada na Europa, mas quem combatia a escravidão, né, quem combate a injustiça do sistema penal são as pessoas
vítimas desse sistema, né? Então, eu vou fazer aqui um aparato histórico, né? Em 1830, explicando como que o sistema penal ele incide sobre comportamentos de pessoas não brancas. Em 1830, foi promulgada a lei que proibiu o uso e a venda de maconha no Brasil. A pena para quem usava erva era mais rigorosa para negros, para que eram usuários, do que para a classe média branca que traficava. Pessoas pretas eram chicoteadas em público e devolvidas como mercadorias, enquanto as brancas pagavam uma multa. As cadeias, o código e todo o sistema penal no Brasil, eles vieram em 1890, logo após a abolição, substituindo as senzalas. No Brasil, mais de 68% das pessoas encarceradas são negras. A sociedade criminaliza, extermina e encarcera descendentes de africanos e brasileiros escravizados até os dias de hoje. Houve uma uma atualização do Código Penal em 1940, que substituiu os fundamentos de raça por cultura, e atualizou os tipos de crime, incidindo também na população urbana descendente de africanos e brasileiros escravizados. E é assim até os dias de hoje, com o recente pacote anticrime do Sérgio Moro, em 2019. A seletividade racista dos códigos penais é tema de últimas pesquisas abolicionistas. O Código Penal de 1890 criminalizou atividades relacionadas à sobrevivência e resistência comunitária da população negra recém-liberta. Tipificou como crime penal a vadiagem, o pedir esmola, a capoeira, o samba, o candomblé e o uso do cigarro de maconha. E a prostituição também. Em 1840, o Código Penal substituiu o conceito de raça por cultura e descriminalizou algumas das práticas afro-brasileiras, porque o conceito de raça caiu. E à medida que a população branca começou a conviver nesses ambientes, nessas culturas, essas culturas deixam de ser criminalizadas. Por exemplo, a capoeira, quando ela começou a ser frequentada por pessoas brancas, deixou de ser uma prática criminosa. O samba, da mesma forma. E eu tenho a visão também de que o sistema prisional brasileiro, ele sofre um embranquecimento com o tempo, e isso leva com que a gente tenha, a sociedade tenha um olhar mais humanizado. Eu falo isso porque a sociedade é racista, apesar desse conceito não ser mais existente, né? Um conceito que a gente não legitima mais, né? Mas a gente tem que fazer um esforço constante para poder tirar todos os resquícios de uma sociedade que foi racista, né? Então, observe que a análise racista e seletiva do Código Penal de 1940, com a pedagogia corretiva às vítimas do sistema escravagista e seus descendentes, ao invés de políticas reparativas. Aqui eu vou falar uma citação de Nelson Hungria. Ele era um operador do direito, né, um advogado, provavelmente se tornou juiz. Eu não tenho muita certeza da biografia da vida dele, mas eu sei que o presídio de segurança máxima em Contagem carrega o nome dele. O fato que determina a propulsão da delinquência entre os homens de cor era o desamparo no qual estes se viram após a abolição da escravatura, bem como sua ineducação e as condições miseráveis de vida em que se encontraram. Daí a necessidade de defesa de uma pedagogia corretiva e o uso de medidas de segurança tutelar com métodos para reverter essa situação. Enfim, o parcial desajustamento dos negros e mulatos estaria ligado não a fatores raciais, hereditários ou orgânicos, mas exclusivamente culturais, ambientais ou sociais. Aqui ele está justificando por que criar um sistema penal em volta da população de desajustados, né? Aí ele classifica essa população como negros e mulatos. Então é uma política racista que você está substituindo as senzalas pelo sistema penal, com uma desculpa de estar fazendo uma pedagogia corretiva. De acordo com a teoria, e aí eu vou falar agora com vocês da teoria de seletividade penal. De acordo com a teoria da seletividade penal, não basta a prática de uma conduta contrária às normas para ser considerado um criminoso, de modo que a condição desviante é o resultado do etiquetamento social. Assim, é possível praticar atos tipificados em lei, mas não ser criminalizados. Eu peguei uma citação que foi a primeira que apareceu lá, indexada no Google, mas
eu devo substituir isso quando eu fazer o meu projeto de fundamentação teórica mesmo, no oitavo período, que eu estou cursando sexto agora, né? Eu devo citar outras referências. Teoria dos definidores primários. Aí a gente vem aqui numa teoria da comunicação. As principais distorções do noticiário não seriam fruto de de Felipe Pena, tá, gente, essa citação, não seriam fruto de uma conspiração dos profissionais da imprensa, como os dirigentes da classe hegemônica, mas, na verdade, uma subordinação às opiniões das fontes que têm posições institucionalizadas. Então, ele está falando aqui que existe uma definição de quais pessoas vão ser ouvidas como definidores primários de informação, aquelas pessoas que são legitimadas em cargos públicos, governadores, diplomatas. Então, essas pessoas, elas acabam legitimando todo o discurso que já existe, né? O discurso que a gente quer mudar, eles acabam legitimando, e acaba que as mídias vão sempre ouvindo essas pessoas e vira um ciclo vicioso, uma espiral do silêncio que aqui também citada pelo mesmo autor. Os meios de comunicação tendem a priorizar as opiniões dominantes, ou melhor, as opiniões que parecem dominantes, consolidando-as e ajudando a calar as minorias, na verdade, maiorias isoladas. Nesse ponto, a teoria espiral do silêncio aproxima-se da teoria dos definidores primários, pois ambas defendem que a tal prioridade é causada pela facilidade de acesso por uma minoria privilegiada às fontes institucionais, aos veículos de informação. Então, aqui, a teoria do espiral do silêncio trabalha com 3 mecanismos condicionantes, que a gente vai ver muito presentes aí na cobertura midiática, e tanto do jornalismo quanto da publicidade também. A acumulação, que é o excesso de exposição de determinados temas na mídia. A consonância, que é a forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas. A ubiquidade, que é a presença da mídia em todos os lugares. Aqui eu vou citar Silvio Almeida também, que analisa a mídia como um gatilho perigoso para uma legislatura movida por emoções da opinião pública. Constata-se a grande instabilidade da opinião pública sobre o direito. Após um crime ou um escândalo político, muitos se sentem indignados com o sistema de justiça, multiplicam os apelos por uma política repressiva, passada a comoção, muda a opinião. Eu vou dar um exemplo disso aqui, quer ver? A questão da prisão. Aqui a gente funciona da seguinte forma: a pessoa é presa antes de ser condenada, e ela é condenada depois disso, e ela recorre. Ela vai ter um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, essa pessoa pode ser absolvida. Então, essa pessoa absolvida, ela cumpriu pena por um crime que ela não cometeu, sofreu violências. Então, para que isso não aconteça, foi votado no Congresso uma lei para que as pessoas passem a cumprir pena após a condenação em segunda instância. Houve pressão internacional para que o Brasil seguisse esse modelo de condenação da primeira instância. O Brasil aprovou, as pessoas continuam sendo presas provisoriamente e continuam presas na primeira condenação. Porém, a comunidade internacional mudou de ideia agora, e nos países eles estão procurando mudar a estrutura. Então, as pessoas mudam de ideia. O que acontece, o que eu gosto de chamar a atenção na história da criminologia Nixon, a história do governo de Nixon. 1970 foi uma época crucial. A gente teve aqui no Brasil um código de 1940 e um encarceramento até mais ou menos da década de 70. Mais ou menos a partir da década de 70, começaram a haver ideais de acabar com os sistemas de privação de liberdade, manicômios, cadeias, instituições, né?
Então, aí, quando essas ideias começaram a obter um volume de pessoas que estavam propagando, a mídia logo cumpriu o seu papel para com o sistema penal e com o sistema dominante. Ela começou a soltar sistematicamente notícias de crimes bárbaros. E aí aconteceu, na época, que eles aprovaram nos Estados Unidos uma lei que fez com que pessoas tivessem direito a ter saídas temporárias da prisão após um período de condenação. E aí, quando eles aprovaram essa lei, fizeram o erro de levar esse dispositivo para uma instituição de segurança máxima, onde tinha ali os piores criminosos. Soltaram esses criminosos, esperando que eles fizessem crimes para que aquilo fosse pautado na mídia, e foi o que aconteceu. E logo depois eles trancaram essas leis de novo. Então, há uma manipulação da informação para que a situação continue como está. E aqui a gente tem uma pesquisa aqui, que eu estou com esse gráfico aberto aqui para mostrar para vocês, uma pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça, feita em 2021. Se vocês quiserem ver, tem aqui um link com o PDF que vai direto para a pesquisa na íntegra. Então, aqui eu separei esse gráfico porque ele mostra que a maioria cerca de 70%, não está a informação que eu tinha colocado antes, mas eu acabei tirando, não entendi por quê, me fez falta aqui agora. Mais de 70% das notícias que são noticiadas pelos veículos de comunicação se tornam em condenação para as pessoas. Então, aí de cerca de 700 notícias que eles analisaram, né, 59% dessas notícias, né, pautaram o crime de uma maneira que trouxe para o processo evidências. Então, a comunicação, ela ajudou a apurar a verdade e a condenar a pessoa de uma forma contundente, incisiva, de forma de que, se ela não atuasse, a pessoa provavelmente poderia não ter sido condenada. Então, a gente percebe que é a maioria do tipo de cobertura. A gente tem 5% de cobertura que é factual, né, que traz aí só um contexto. Aí a gente tem 17% das coberturas que fazem um reforço punitivo, que cobra da opinião pública, que as leis sejam mais rigorosas, que cobra do sistema penal que seja mais incisivo, né, mais repressor. A gente tem aqui 11% que faz uma cobertura também factual. E aqui, eu quero chamar a atenção aqui para esses 4% aqui, que são de abrandamento punitivo, né? Que são que eu acho que deveria haver um equilíbrio nessa cobertura. A gente vê que o CNJ, ele pegou um número de veículos de comunicação, longe dele querer fazer um retrato da comunicação brasileira. São recortes mesmo para a gente poder discutir como que alguns veículos têm tratado e conversar sobre o assunto, né? E aí, nesse recorte, ele viu uma cobertura desequilibrada, né? Que a imprensa está punitivista, porque ela constantemente tem bombardeado a sociedade com informações que levam as pessoas a ter medo, a ter medo de sair de casa, a ter medo do traficante, a ter medo do ladrão. E na verdade, são crimes contra patrimônio, são crimes relacionados a substâncias ilícitas. Você não está agredindo diretamente a pessoa, né? Poderia haver uma outra forma, né, de discutir essa pauta, de investir nessa questão de segurança, né? Aqui eu coloquei aqui 2 recortes de racismo na imprensa, um de 1874, fugiu
do abaixo assinado, um mulato por nome Lucas, com idade de 28 anos, crioulo de faxina, sapateiro, estatura regular, corpulento, pés e mãos chatas, perna grossa, tem a falta de um dente na frente e também um sinal do beiço. Enfim, aqui a gente vê muito parecido com aquelas notícias de procura-se, né, quando alguém foge, né, ou quando alguém está aí foragido do sistema penal. Guiados por uma orientação científica e filosófica, concretizamos a seguinte ideia: sejam livres todos os escravizados, estabeleça-se uma lei regulando a prestação de serviço por um certo número de anos. Declarar-se hoje, em 1889, todos os escravizados serão livres, sem condição alguma, é aumentar a terrível ansiedade no espírito tribulado dessa raça oprimida e ignorante. Que a gente tem o jornal A Redenção, ele já tem um viés abolicionista para a época, e ele está aqui defendendo, né, a abolição de uma forma mais humana, né, na verdade, essa abolição continua gerando violência para essas pessoas. Ele está dizendo isso, que apesar de ainda ter ali um contexto racista, né. Eu vou mostrar para vocês aqui agora os 10 pontos da agenda. O que acontece? A Agenda Nacional pelo Desencarceramento é um conjunto de cerca de 130 organizações, um pouco mais talvez, espalhadas pelo Brasil todo, né? Aqui em Minas Gerais nós temos muitas organizações, algumas delas fazem parte do mecanismo de combate e prevenção à tortura, né? E a partir até desse mês, do mês passado, né, então a gente vai começar a ter uma atuação a partir desse ano para o ano de 2023. Então aqui a gente tem o que nos dá, vamos falar norteia, não que norteia é coisa de colonizador, né? Vamos falar assim, o que nos dá o sul no rumo, né? O que nos dá os rumos para as nossas ações são os 10 pontos da agenda, que são pontos amplamente discutidos, né, que a gente fechou em discussões nacionais ao decorrer dos anos. Ela foi fundada, esses 10 pontos eles foram fechados em 2018, é recente. Então, aqui o primeiro ponto é a suspensão de qualquer verba voltada para a construção de novas unidades prisionais ou de internação. Desde 2015, a gente sabe que o sistema prisional é um sistema inconstitucional de coisas. Existem vários crimes que acontecem lá dentro, provocados pelo próprio Estado, pela própria precarização que está a instituição penal. Então, não investir mais nisso, procurar investir em outros mecanismos, né? Segundo ponto, exigência de redução massiva da população prisional e das violências produzidas pela prisão. Enfrentamento e combate à tortura, violências, né? Importantíssimo. Terceiro ponto, alterações legislativas para a máxima limitação de aplicações de previsões preventivas. É aquilo, né, gente? Não prender antes da pessoa ser condenada. Sei que existem aí pessoas que muitas vezes cometem crimes que são realmente bárbaros, né? Crimes contra a pessoa, né? Contra a mulher, contra vulneráveis. E aí essas prisões cautelares, elas funcionam, sabe? Funcionam para proteger, muitas vezes, a vítima até ela conseguir reagir. Então a gente tem uma limitação máxima dessas aplicações das prisões, não significa que elas vão deixar de existir, né? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, contra a criminalização do uso e do comércio de drogas. Sem discussão, gente. No momento, eu defendo isso aqui veementemente, né, que a criminalização de substâncias psicoativas é algo que está trazendo no nosso contexto aqui violências muito piores do que acontece lá relacionados aos tráficos de drogas. Né, a gente tem aí violências contra comunidades, contra famílias, né, contra pessoas que são precarizadas aí nessa atividade, né, de tráfico de drogas ilícitas.
a redução máxima do sistema penal e retomada da autonomia comunitária para a redução não violenta de conflitos. Então, isso aqui vai muito dialogando com o ponto 1, então, que além de você não investir, você tem que investir na retomada de um modelo de segurança com participação comunitária, para que a comunidade tenha envolvimento na resolução dos seus conflitos, né? É um ponto que a gente insiste, porque o policiamento deve ser feito pela comunidade, né? A comunidade que deve resolver os seus problemas. A ampliação das garantias das leis de execução penal, né? A gente tem leis de execução penal quando uma pessoa ela está condenada, ela está penada, ela tem restrições de direitos, ela tem omissões de direitos, ela tem violações de direitos, ela não tem ali seus direitos garantidos mais, ela não tem direitos políticos mais, ela não tem direito de ir e vir, mas ela tem ali leis de execuções penais que garantem algumas obrigações do Estado para com ela, e obrigações dela para com o Estado. Então, essa LEP, ela tem muitos pontos que dão segurança para que essas pessoas privadas de liberdade tenham um mínimo de dignidade, mas elas não são cumpridas. Então, garantia ela é importante. 8º ponto, proibição da privatização do sistema prisional, importantíssimo. Não se pode ganhar dinheiro em cima de punitivismo, né? Aí a gente está retomando ao modelo de escravidão. Eu tenho recebido denúncias do sistema prisional de como que as pessoas são exploradas, né, dentro desse sistema precário. E isso é muito semelhante ao trabalho escravo, gente. Eu tenho levado essa discussão para as organizações com muito cuidado, né, para que a gente não tire da pessoa que está lá privada de liberdade aquela atividade que está ajudando ela a manter um mínimo de ocupação na mente e que dá até, muitas das vezes, alguma contribuição para a família, né, quando ela consegue retirar ali R$200 para a família, para ajudar a família. Mas, assim, é um local que não garante condições mínimas de higiene para que a pessoa tenha, de higiene, que eu falo de higiene mental, de higiene física, em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Então, é um local insalubre, que não é condição ideal para trabalho, as pessoas estão lá trabalhando, ganhando o mínimo possível, sendo exploradas, e isso, para mim, já é semelhante ao trabalho escravo. Então, você privatizar esse sistema, você fazer com que as instituições comecem a ganhar dinheiro com a prisão das pessoas, isso é um ponto indiscutível para as organizações da agenda. Prevenção e combate à tortura, que dialoga bastante com o ponto 2, né, que é a exigência da redução massiva da população prisional e das violências produzidas pela prisão, porque a superpopulação prisional é uma forma de violência, né? Vocês estarem ali, vocês estão sentindo que está privado de liberdade na pandemia, né? Tiveram um pouquinho de distanciamento social. Dentro de casa, imagina num quarto com 30 pessoas, sem espaço, né? Então, é mais violência. Então, o último ponto, a desmilitarização das polícias da sociedade. É o último ponto, porque é um ponto mais complicado de se chegar, né, que é você realmente desarmar a sociedade. Estratégia de comunicação. Bom, a estratégia de comunicação abolicionista, ela segue os 10 pontos da agenda, utiliza das redes sociais, manifestações presenciais e também virtuais, né, através de encontros, reuniões, atuação jurídica, mobilização internacional e captação de recursos, plataformas de denúncias, publicações editoriais e publicitárias, livros, cartilhas, panfletos, faixas, camisas, vídeos, podcasts. A estratégia de comunicação abolicionista é um conteúdo horizontal, ele é discutido amplamente discutido antes de ser publicado, produzido pelas vítimas do sistema prisional, cientistas,
e cerca de 130 organizações civis de todas as regiões do Brasil. Organizações articuladas em frentes estaduais pelo desencarceramento e unificadas pelos 10 pontos da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Conteúdo pago por organizações civis internacionais e que tem atuação no Brasil, ou produzido de forma até mesmo voluntária, por pessoas que enfrentam as violências institucionais. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, agora, alguns exemplos, uns cases de comunicação abolicionista. Eu falei que tem plataformas, né, de denúncia. Aqui eu coloquei a plataforma de denúncia desencarcera.com e o blog, o site desencarceramento.org. Então, são plataformas de denúncias, né, que recortam, que fazem análise, estudos na presença de sobreviventes do cárcere, familiares, pessoas que pesquisam questões antiprisionais, né. Eu vou abrir para vocês aqui o primeiro blog, né, só para vocês conhecerem aqui a interface, que tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, logotipo, um menu, e aqui tem os 10 pontos da agenda, né, abrir o primeiro. Aqui eu vou ressaltar que existem vários documentos, né, várias cartilhas, livros, então vocês podem vir procurar, tem arquivos de mídia também, aqui, ó, podcasts, produzidos pela Pastoral Carcerária, é uma entidade nacional, né, tem podcasts que eu produzi junto com outras pessoas, vários vídeos, e é tudo feito por pessoas que não são profissionais de comunicação. São pouquíssimos profissionais de comunicação que se envolvem com a pauta, com essas organizações, são mais profissionais de direito mesmo. Então, quando vocês forem assistir os vídeos, não reparem muito que não são feitos por profissionais de comunicação, são feitos por pessoas leigas, né? Mas que têm muito empenho. Aqui a gente está vendo a plataforma desencarcera.com, ela recebe denúncias, ela é uma plataforma de denúncias, mas ela também tem um menu que vai direto para blog, para publicações, e ela é muito importante, essa plataforma, porque vocês veem aqui que já tem mais de 2.000, quase 3.000 denúncias, né? E essas denúncias, eu vou abrir aqui deixa eu ver o blog. A gente faz uma análise dessas denúncias, né? A UFMG, ela tem um programa de extensão de direito, de outros cursos, de direito, psicologia e outros cursos de ciências humanas, que faz uma análise dessas denúncias, publica. Esses relatórios são utilizados aqui vocês estão vendo aqui à esquerda, esse aqui é o relatório que eu estou falando com vocês. Ele foi muito incisivo, ele é utilizado para poder estudar políticas públicas, para poder cobrar políticas públicas, né, para poder falar, olha, está acontecendo isso, tem tantas denúncias relacionadas a isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, é um trabalho muito importante essa plataforma. Existe também uma plataforma chamada Baculejo, que é uma plataforma de denúncias de violência policial. Eu não vou divulgar ela agora, que ela não está 100% ativa, não. A gente está trabalhando nela ainda. Mas, provavelmente, ela deve estar ativa esse ano. Ela já está funcionando, sabe? Mas só não quero divulgar por agora. A gente tem aqui, vou mostrar para vocês a rede social do Desencarcera. Aqui, porque existem outras organizações que não fazem parte da luta pelo desencarceramento, formadas por policiais, por pessoas de direita. Eles estão fundando frentes, falando que fazem parte, para poder fazer uma espionagem, para poder tá ali presente. A gente descobriu isso e a gente começou a postar quem são as frentes, né? Que a gente tem algumas logomarcas, não reparem, são produzidas por profissionais de direito, não são pessoas ligadas à área de comunicação, mas que estão aí se esforçando para poder fazer essa comunicação chegar até sair da bolha, né? Então, aqui vocês têm logomarcas, né, de pessoas. Ontem, tem as manifestações, várias publicações aqui.
feitas de várias partes do país, por várias organizações, várias pessoas têm o login, é bem aberto, né? Tem rede da agenda, vou colocar da frente aqui também, Desencarcera MG, que é a frente de Minas. Eu acho legal de vocês conhecerem também, se vocês tiverem curiosidade, tá? Dá uma olhada, tá? Nos posts. Hoje vai ter uma plenária do Desencarcera Minas, com a Duda Salabert, a gente vai discutir sobre a questão de suicídios. Estão havendo muitos suicídios nos presídios de pessoas LGBTQIA+, e a gente está precisando discutir isso aí urgente. Então, a gente está fazendo uma plenária para discutir isso aí com uma pessoa que vai representar as pessoas privadas de liberdade, que tem essa questão de gênero também, para tornar mais complexa a questão, né? Então, aqui fotos de visitas e tudo mais. Deixa eu voltar no texto para ver. Aqui eu selecionei aqui algumas campanhas. Tortura não se vê pela TV. Eu coloquei que foi só uma busca no Google. Aí vai só para vocês verem o que está indexado aqui, né? Aí tem os principais vídeos que foram mais acessados, né? E algumas notícias, a maioria feitas por organizações, né? Ainda não, vocês verem que ainda não saiu muito da bolha essa hashtag, mas ela teve um efeito, né? No Senado. A gente tem, eu separei para vocês aqui, ontem saiu a notícia de um juiz lá de Curitiba, se não me engano a memória, ele falando que a prisão não é digital, porque essa hashtag, acho que eu abro um negócio, essa hashtag tortura não se vê pela TV, vou passar um vídeo aqui para vocês, ela com relação a discutir as audiências virtuais. O que acontece? Quando a pessoa é presa, quando a pessoa ela é levada para uma audiência, e nessa audiência o juiz ver se ela pode responder o processo em liberdade, e ver também se ela passou por alguma violência durante a prisão. E essa audiência é feita de forma presencial, muitas vezes o juiz não consegue ver, porque a pessoa tem medo de falar que apanhou, porque o policial, muitas vezes que bateu, está ali do lado, então, ou conhece, né, quem bateu. Então aí essa audiência feita pela TV não serve para combater a tortura. Então, aí a gente fez um combate para não haver audiência pública. Tem aqui um vídeo que vai falar um pouco da questão. Eu sou favorável à tortura. Então, assim, essa hashtag, ela teve repercussão internacional, até organizações ligadas à ONU procuraram fazer publicações com ela. Então, ela teve uma repercussão também no sistema penal, né? A gente teve uma audiência pública com relação a esse tema. Então, foi muito importante. Ser família não é crime, é a principal né, das organizações, né, que tem aí os familiares de pessoas em privação de liberdade como base, né? Então, essa hashtag, ela promoveu uma sessão de representantes das familiares de pessoas em privação de liberdade, discussões nos 3 poderes, por enquanto, por meio de conselhos e comitês, bem como influenciou o fortalecimento da organização
das familiares e coletivos ou em organizações jurídicas. Então, as familiares começam a ser ouvidas, né, nos três poderes. Ontem, uma dos nossos liderantes foi ouvida no Congresso Nacional, e ela foi ouvida também no Tribunal Superior de Justiça. Então, está chegando. Vidas presas importam. É uma reflexão, uma tag que traz uma reflexão de garantias de direitos restringidos, omitidos e violados pelo estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional e a sua relação direta com a seletividade penal legada de séculos de escravidão e racismo. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver tags, vocês vão ter acesso ao Google, né, nas tags, para ver o que elas estão indexando aí no algoritmo aí do aplicativo. Que eu separei aqui alguns vídeos abolicionistas. Eu achei interessante mostrar para vocês um vídeo da Rede Nacional de Internúcleos da Luta Antimanicomial, porque foi a partir da antimanicomial que a luta antiprisional também ganhou algum espaço, né? Eles usam os mesmos conceitos, embora a luta pelo antimanicomial ainda não tenha 100% de informação sobre a luta antiprisional. É preciso haver mais comunicação entre essas duas frentes, né? E essas ligações já estão sendo feitas, a gente tem feito alguns encontros importantes. Eu vou clicar aqui, acho que está nesse link aqui de baixo, para a gente assistir a fala de uma representante, né? Ela é usuária da rede de saúde mental. O que é isso? Tratamento em liberdade? O que é isso? Por que não tratar a loucura no hospital? É muito simples. A loucura pede espaço. Ela não se curva a protocolos e a muros, seja no silêncio sepulcral ou numa catarse estrondosa. Ela é imperiosa. Para cuidar de tamanha realeza é preciso de muito capricho. A atenção tem que estar ali, sempre aberta e próxima. Precisa de uma equipe ali, à sua disposição. É preciso modificar os boatos, né? A loucura não é nem tão antissocial, nem tão agressiva quanto dizem. E nos serviços abertos vemos isso. Que o delírio não é impeditivo para a conversa, que a agitação não precisa virar violência, que é possível dar cabimento à inquietação. Seja mais quietinho assistindo TV, num grupo fazendo uma atividade, ou na noia, perambulando por todo o serviço. Precisamos de espaço para a diversidade que encarnamos. Precisamos de uma equipe de um serviço que não tenha medo de doido, que goste de gente. Profissionais que sejam a ponte para acessar o trabalho, a renda, a moradia, a educação, a cidade. Porque de nada vale tentar assassinar a loucura, nem pretender que corpos silenciados, mudos, submissos são saudáveis. Um lugar que silencia o delírio, amarra a vitalidade, encarcera a inquietação, não é um lugar de cuidado, é um lugar de covardia. Lugar de doida na cidade, o verdadeiro cuidado é em liberdade. Eu vou mostrar para vocês mais um case, né, de imprensa. A gente tem a ponte, a cobertura da ponte, ela não é uma organização, a ponte não é uma organização que não é ligada à agenda, né, mas pauta a segurança pública de forma mais equilibrada, sabe? E aí ela trouxe aqui uma análise, né, da cobertura da imprensa no caso Lázaro. Cobertura da imprensa no caso Lázaro gera insegurança pública, dizem professores. Esse case aqui vai muito em cima do que eu apresentei para vocês, né, de como que a cobertura da mídia gera na sociedade um medo, e esse medo gera mais leis mais repressivas. Essa repressão gera violências contra pessoas criminalizadas e vulnerabilizadas, que no Brasil são diretamente descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então aí a gente precisa fazer uma discussão nesse sentido para fazer uma correção, né, para que essas leis não incidam sobre pessoas que estão sofrendo violências seculares. Então, vou voltar aqui no Lázaro.
tirar isso aqui. Então, entre selfies, narrativas de preconceito e defesa do armamento civil, mídia contribui para a novelização da busca policial pelo suspeito de 5 homicídios, que já passa de 2 semanas, apontam especialistas. E eu vou dizer algo aqui que, muito provavelmente, ele teria sido executado, mesmo que não houvesse cobertura midiática. Mas a cobertura que houve midiática em torno da pessoa, do crime, fez com que a sociedade aceitasse, né? De certa forma, aceitasse o que aconteceu com ele. Que aceitasse que as pessoas sejam exterminadas sem condenação, né? A gente tem que tomar cuidado e observar, né? O excesso de informações do mesmo tipo vai causar para as pessoas, né? Então, aqui, ela coloca que a reportagem coloca a cobertura da Record, da Band, da Globo, da Record. Então, depois vocês podem ler, inclusive, que fala aqui da questão que houve, aí também uma questão de intolerância religiosa, né? Acabou ofendendo também algumas organizações que trabalham pela diversidade, trabalham pela citação aí de religiosidades de matrizes diferentes que não cristãs. Perseguido, tá. É isso, gente. A minha apresentação para vocês hoje era essa, tá? Eu espero ter contribuído, tá? Para trazer para vocês um pouco do que eu aprendi sobre abolicionismo penal, do que eu observei na mídia, né, com relação a esse aprendizado que eu tive. E eu quero dizer que a minha pesquisa de conclusão de curso vai ser mais ou menos nesse sentido, nesse recorte, nesse sentido. Eu ainda não fechei exatamente qual que vai ser o objeto, mas eu vou falar de seletividade penal, vou relacionar o sistema penal com o sistema escravagista brasileiro, e isso vai dar um vídeo documentário, né? Eu tenho amigas que pesquisam sobre o assunto, provavelmente vão servir de roteiro para poder transformar essa pesquisa, esse assunto que eu coloquei para vocês, de forma audiovisual, porque dessa forma aqui de texto está pesado, né, gente? Agradeço a atenção de todos vocês, coloquei uns vídeos aí para tentar deixar a apresentação mais leve, e eu conto com vocês aí para poder equilibrar mais o lado aí da cobertura com relação à segurança pública, né, para que a gente contribua para que a sociedade seja menos punitivista e mais educativa, né, para que a gente possa ser mais inclusivo, porque desde que a sociedade existe, a gente está mandando as pessoas que a gente não quer para bem longe, né, para não falar para outro lugar. Então, aí, a gente tem que aprender que essas pessoas têm sentimentos, né? Tem pessoas que amam elas também, que elas merecem ter um mínimo de dignidade para poder ter condição de contribuir para a sociedade, ao invés de cometer violações, né? De cometer violências contra outras pessoas. Gente, eu estou fazendo isso. Parabéns, Luan, foi ótimo. Foi? Ok, Luan? Parece que ele perdeu o sinal aí. Oi? Ok, terminei. Uhum. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu estou aqui encantada, né? Não sei se é a palavra, a expressão mais pertinente a tudo que nós assistimos aqui. Belo trabalho, bela apresentação, parabéns. É uma pena que não dá mais tempo de inscrever esse seminário na Semana da Extensão, Responsabilidade Social, né? Tinha tudo a ver, nós teríamos mais uma apresentação aí brilhante do nosso curso lá na Semana da Responsabilidade Social da FUMEC,
não dá mais tempo, infelizmente, e aí eu te peço, né, que você ainda fica mais um semestre na escola, não é isso? Na universidade, na FUMEC? Você fica mais, Isso. não é? Então, ano que vem, é mais 2, né, no caso, porque é em setembro que acontece. Acho que você vai até lá, né, Luan? Até segundo semestre. Vou sim. Eu acho que eu formo no final do ano que vem. Ah, ótimo. Então fica aí combinado desde já, tá? De você apresentar este seminário na próxima semana da responsabilidade social da Universidade FUMEC, tá? Porque infelizmente não dá tempo de te inscrever para essa semana, porque amanhã, sábado, dia 25, ainda tem atividade, mas já tem uma agenda com cronograma lá fechado, né? Eu vou passar a palavra aí, antes de fazer um breve comentário. Primeiro, a Vitória, que levantou a mão, praticamente. Não, foi sem querer, Lorimar. Eu até vi, tirei aqui. Foi sem querer? Aí eu falei, Foi. eu não vou interromper, porque vai cortar aí, né, o ritmo do Luan. Aí eu não te chamei para falar. Mas, em compensação, eu fui lá para o chat e perguntei, Vitória, precisa falar agora? Você não respondeu? Eu falei, bom, não é urgente. Né? Ok, então. Eduarda aí, te parabenizando, o Léo também, né? Eu iniciei aqui minha fala, não só te parabenizando pela excelente apresentação, por tudo que você trouxe aqui, desde a base, né, a teoria, passando aí por cases, situações que a comunicação, né, provocou para o bem da sociedade, né? Quando você colocou ali num determinado momento da sua apresentação a responsabilidade da comunicação, quanta coisa, né? Já foi uma evolução mesmo de uma situação anteriormente desumana, né? Que escravizava e que hoje nós estamos o quê? Até muito bem aí nessas questões de aspas, né? Liberdade, né? De uma certa liberdade, pelo menos de expressão, né? Eu chamo a atenção da responsabilidade, né? Nossa, enquanto profissionais de comunicação, seja de jornalismo, seja da publicidade, seja de relações públicas, que trabalha com o público, né, interno, a falta, né, desse profissional dentro dessas organizações que desempenham um trabalho brilhante, né, e que não desiste nunca. Isso é admirável. Com toda, estando, né, uma expressão aí na contramão, né, de uma sociedade mais forte, né? Mas a imprensa, por exemplo, olha qual é a fonte, né? Que nós, da comunicação, temos que nos basear para informar para uma sociedade sobre tudo que acontece, né? Principalmente nesses setores aí que você ilustrou tão bem. Olha a nossa responsabilidade, né? E nós já contribuímos positivamente para que isso venha à tona, né? Então, olha, racismo, né? Qualquer tipo aí de discriminação racial, de deficiência visual ou outro tipo de deficiência, hoje é considerado crime, né? Muitas delas aí tá tendo punição, mas a punição ainda, né, sem o controle que você retrata aí, que quando não se tem controle, como a maioria das vezes não tem, covardia, né, desumano, né? Então, nós, a comunicação, já, né, contribuímos bastante, só que, ok,
A Vitória também está dando os parabéns aí, está saindo. Só que nós ainda estamos um pouco limitados. Por quê? Porque nós precisamos de uma fonte, né? E essa fonte ainda está mal resolvida, né? Ainda tem obrigações aí que a própria sociedade, quando não é do jeito, né, que a maioria aí quer ouvir, quer assistir, quer ver, sai do padrão, vamos dizer assim, tem denúncia, tem críticas severas, os meios de comunicação de massa, principalmente, tem uma preocupação com a audiência. Aí será que se nós vamos revelar o problema na íntegra, a audiência vai aumentar, a audiência vai diminuir, né? Mas nós da comunicação estamos aí nesse fogo cruzado, vamos dizer assim, temos que informar, é nossa obrigação fazer alguma coisa. A importância, né, desse profissional da comunicação, não só em denunciar, em retratar, mas em fazer parte de grupos mesmo que conseguem denunciar, tem espaço para isso, né? E já evoluiu muito a partir do que a comunicação retratou, e vem denunciando, né? Às vezes de uma forma mais tímida, exatamente porque não tem muito espaço, né? E não tem muito espaço nos meios de comunicação de massa devido a isso que eu acabei de falar, né? Tem audiência, isso vai dar audiência. Aí você retratou ali que a Band, a Globo, né? No caso do Lázaro, a Band, a Globo, a Record, fizeram sensacionalismo, né? Muito, mas aquilo ali estava nítido que era busca por um crescimento de audiência, e que teve realmente, né, um crescimento assustador aí nos jornalismos, né, nos jornais, no telejornais, durante a semana que estavam aí a caça, né, vamos dizer assim, de Lázaro. E o que a comunicação já fez, nós temos que tirar o chapéu e aplaudir esses profissionais que já tiveram uma iniciativa, né, e coragem para começar algumas denúncias de forma tímida, mas que isso acabou incomodando e tirando, né, as pessoas, as autoridades da zona de conforto, né? E a intenção é essa mesmo, aqui. Não faz uma fonte única de informação, principalmente para a imprensa, né? Para aquele que vai lá em loco ver o fato e depois retratar o fato com toda a isenção de opinião, né? E também é muito sofrido, né, para esse profissional que tem esse lado humano como bandeira, né, como principal critério para ser um bom profissional. Não, primeiro o meu lado humano, mesmo sendo profissional, eu não vou deixar me seduzir, né? E aí a comunicação já evoluiu nesse aspecto e já contribuiu muito aí para a mudança e a chegada de leis, né? A prática delas ainda é questionável, mas que nós, da comunicação, continuamos com essa responsabilidade, agora mais do que nunca, né? Com campanhas publicitárias educativas, né? Na parte do jornalismo, aí, o que você bem colocou, essas organizações não têm um profissional da área de comunicação, né? É feita aí por advogados ou outra categoria de profissional, o que, maioria das vezes, não é que não sabe fazer, mas não sabe levar esse tipo de informação onde deveria e fazer disso uma fonte, né, acessível também para esses profissionais, né? Então, esses que estão lá na linha de frente dessas organizações estão fazendo o que pode, mas eles não têm aquelas técnicas, né,
que nós aprendemos aí, né? Tanto vocês, alunos do jornalismo e da publicidade e outras áreas da comunicação, nós aprendemos a técnica, né, de ser objetivo, de falar em poucas palavras e conseguir retratar. No caso de jornalista, é proibido, né, colocar opinião, tem que ser isento de opinião pessoal, e aí ele fica ali naquela posição de só buscar na fonte e divulgar para a sociedade, mas como é que é isso, né? Até onde ele tem informação suficiente nessa fonte, que é questionável às vezes, né? E eu fico pensando, quando me chamou a atenção, quando você disse, olha, já tem pessoas, grupos, né? E vários grupos pensando, denunciando, né? Mas ninguém com essa técnica da comunicação para ampliar aí o conhecimento das pessoas de uma sociedade sobre o que acontece nos bastidores, né? Então, assim, fora essas coisas que nós estamos ponderando aqui, que a gente sabe e que você mostrou muito bem aí nos cases, né? Eu tenho aí para finalizar, elogiar, dizer, te motivar realmente para você dar continuidade a esse trabalho que você apresentou aqui, e pode ser, sim, o seu projeto experimental, o seu TCC, tá? Aí eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Olha, se você escrever um artigo sobre isso, né, como foi o seu seminário aí, brilhante, para mim já é suficiente. Até me convido, vou falar com Vanessa, com Aurélio e com o professor Sérgio, me convida aí para a sua banca de avaliação de TCC. E depois... que ótimo. Pois vou sim, com todo prazer. E uma coisa que é você transformar, depois disso feito, né, no vídeo, que eu sei que você aí tem habilidade, né, e gosta dessa área de produção audiovisual. Então, acho que você pode ter 2 produtos dos teus TCC, que é um artigo, uma monografia, sei lá, e podendo até, com tanta informação, eu acho que você pode até fazer uma monografia, mas tudo bem. Um artigo bem robusto também vai ser aplaudido, eu tenho certeza. E o desdobramento disso para um vídeo, tá? Eu te aconselho, estou te botando pilha aí, né? Além de estar avaliando aí seu trabalho como excelente. Viu, Luan? Parabéns, tá? Parabéns, né? Alguém aí da turma aí, os espectadores aí, né? Querem falar alguma coisa, perguntar, fazer considerações, o microfone está aberto aí para vocês. Se não, eu faço o encerramento. Alguém aí quer se... Além dos parabéns, né, que vários alunos aí colocaram no chat. Alguém quer falar? Não, né? Acho que dispensa, né? Comentários, só elogios, não é isso? Então tá bom, Luan. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada aí, tá? Eu que agradeço, espaço, a atenção de todos. Nossa, bacana demais, muito bom mesmo. E vou abrir agora lá, né, na aba